Olá, bem-vindos ao Cinemarde, mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. Minha convidada hoje é a Lai Durso, do canal no YouTube de mesmo nome, e, como é comum aqui nessa série, vamos direto ao ponto. Lai, qual é seu filme de cabeceira? Bem, prazer, pessoal. Para quem não me conhece, e Marden, indo direto ao ponto, é Titanic. Pois é, Titanic é um recordista de filmes de cabeceira aqui nessa série. Qual foi teu primeiro contato com o Titanic? Olha, eu me lembro de assistir na infância, várias vezes na televisão. Tanto que sempre que eu lembro de Titanic, logo me vem essa nostalgia, porque eu sempre assistia com a minha mãe na televisão. Eu lembro que passava bastante na Record na minha época. A dublagem, para mim, assim, sempre que eu escuto as vozes, já lembro, assim, dos personagens de Titanic, enfim. Então, pelo que você está falando, a tua primeira experiência com esse filme não foi no cinema, né? Eu creio que Não, você não, não. tenha visto ele no cinema quando ele foi relançado, né? Certo? Não consegui, acredita? Sério? Nem a Não, versão 3D você não conseguiu? não consegui na época. Perdi a oportunidade. E de que maneira esse filme mexeu contigo, assim, no sentido da tua paixão por cinema? De que maneira ele te tocou como obra cinematográfica? Porque eu tenho casos aqui de conversas aqui no canal sobre esse filme em particular. E nesses casos, foi, em certa medida, o filme que despertou o interesse pelo cinema. Aconteceu isso também contigo? Sim, com certeza, porque é uma obra completa, né? A gente pode conversar por horas e horas e rende conversa sobre Titanic. Enfim, a trilha sonora é fantástica. Falaram também da inovação que foi Titanic visualmente, né? Fora de contexto. Enfim, Titanic realmente me moldou muito. Não, eu costumo falar que Titanic é meu filme de cabeceira, eu sempre reassisto, sempre que estiver passando na televisão, eu vou parar tudo que eu tô fazendo, vou assistir esse filme, preciso, e vou me emocionar, não importa de onde eu vou começar, eu vou ficar, vou chorar com o final dele. E, enfim, Titanic realmente mexe muito comigo. Você não estava naquela época do lançamento do Titanic assim envolvida no hype em torno do Leonardo DiCaprio, né? Porque Não. ele vinha numa ascensão como astro juvenil, né? Tinha feito o Romeu e Julieta do Baz Luhrmann, o filme seguinte, né? Foi o Titanic e muita gente na época, principalmente meninas, né? Esperavam com muita ansiedade o Titanic, porque viram o trailer, viram os cartazes, e, claro, tinha uma lembrança do Leonardo DiCaprio do ano anterior como Romeu, do Romeu e Julieta. Você também estava nesse grupo ou não? Não estava na época, porque eu nasci em 97, o filme foi lançado em 97, Ah, então está mas eu explicado. consigo. Sim, mas eu consigo compreender, assim, todo o hype em torno do Léo, porque, como já disse, assim, o Léo é o Léo. E eu reassisti o filme recentemente e eu fiquei encantada por ele novamente, mais uma vez, como se fosse a primeira vez. Então você descobriu esse filme, como você já falou na televisão, e muito criança ainda, né? Sim, Você viu na televisão, você devia ter o quê? Uns 5, 6, 7 anos por aí? sim, sim, por aí. No começo dos anos 2000, então, quando ele começou a ser exibido e reprisado continuamente na TV aberta. Pelo menos uma ou duas vezes ao ano, assim, ele sempre é reprisado. E é curioso, porque eu demorei muito para descobrir que eu não conhecia o filme inteiro. Porque a TV tem que fazer cortes, né? Então, só quando comecei a assistir em streaming foi que eu me dei conta que eu não tinha toda a visão completa do longa. Tá, e você disse que gostava muito da própria dublagem do filme. O primeiro contato foi justamente com a versão dublada. Você estranhou a versão original? Olha, não, mas eu confesso que eu estranhei mais com a redublagem, porque eu já estava familiarizada, assim, para mim, principalmente a voz do Léo é muito marcante, já me remete ao personagem instantaneamente. Então, eu tentei assistir com a redublagem, mas
tive uma barreira, não tenho problemas com a dublagem brasileira, Uhum. gosto muito, aprecio muito, mas dessa vez, por eu já ter aquele envolvimento com as vozes originais, não consegui criar apego, e com as vozes originais mesmo dos atores, não tive problema, assim, eu também acho que é um trabalho magnífico. Vendo o filme, o que ele te despertou além dessa paixão pelo cinema? Te despertou curiosidade pelo fato histórico envolvendo a viagem do Titanic? Você procurou conhecer mais sobre o navio, o drama daquelas pessoas, aquela viagem? Ou foi um interesse diferente, assim, em relação ao próprio filme? O que é que o diretor já tinha feito? Como é que o filme foi feito? De que maneira você trabalhou isso quando assistia ao filme? Olha, o interesse pela tragédia do Titanic foi um pouco tardiamente que surgiu em mim esse interesse, porque na época eu era muito novinha, então, por mais que eu compreendesse a dor daqueles personagens, que eram pessoas reais, enfim, eu demorei muito para compreender realmente que aquilo era real, sabe? Eu era novinha, devia ter meus 7, 8 anos. Então, lá para a adolescência, realmente foi que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, até mesmo recentemente, né? Por conta do submarino, que teve todo aquele caso, né? Enfim, você tinha comentado sobre o diretor. Uhum. Quem me conhece, já assistiu meus vídeos no canal, sabe que eu sou apaixonada por Avatar. Eu até fiquei na dúvida se eu iria trazer Avatar ou Titanic para cá. Mas como raramente eu falo sobre Titanic, achei que seria mais enriquecedora a conversa falando sobre esse filme. Mas Titanic me levou a uma outra paixão, que foi justamente Avatar. Então, sim, gerou caminhos interessantes na minha vida. E Avatar, você deve ter visto já no cinema, né? Teve toda aquela onda do 3D, né? Revolucionário, seja pelos efeitos, seja pela proposta. Sim, Avatar, o Avatar original mesmo, eu não consegui ver na época nos cinemas, porque meus pais não tinham o hábito de frequentar o cinema. Em 2009, eu também era bem novinha. Daí teve o relançamento, acho que ano passado, É, retrasado. pouco antes do lançamento do segundo. Fiquei decepcionadíssima comigo mesmo, porque eu ia e acabei não conseguindo ir. Mas assim que lançou o Avatar 2, eu fui nos cinemas, corri assim. Eu lembro que eu não consegui cabine de imprensa, então eu fui no dia seguinte, na primeira sessão que tinha assim, disponível. E fiquei maravilhada também. O meu amor por Avatar 2 não é o mesmo por Avatar 1, porque não sei se vou reassistir muitas vezes na vida como Avatar 1, porque para mim, assim, a história, tem muita gente que se apega realmente aos efeitos especiais, à grande revolução, mas para mim a história de Avatar é muito boa. É, eu acho que há muitos até paralelos entre a história do primeiro Avatar e a história do Titanic, Sim, sim, porque a própria relação entre o Jack e a Rose, a relação entre o Jake e a... Agora me fugiu o nome da Zoe Saldanha. Ah, você sabe do que eu estou sim, falando, né? sim. Então tem um pouco disso, né? É uma coisa muito curiosa, se você pega a obra do James Cameron, os roteiros dele não são assim o que você poderia chamar de roteiros complexos. São roteiros que, em essência, são até histórias simples, mas não são Sim. simplórias. Eu sempre combato quem vem falar que seja Titanic, seja Avatar, é um roteiro bobinho, é um roteiro. Não, o roteiro é simples, eu não discuto isso. Não, não tem assim muitas surpresas, né? Não tem grandes reviravoltas. Sim. E tematicamente ele não foge daquilo que ele se propõe a contar, mas não é nada simplório, ele consegue discutir questões profundas, questões bem relevantes, mesmo nessa estrutura de roteiro mais simples. E tecnologicamente não há nem o que discutir. Qualquer trabalho do James Cameron, até mesmo o Piranhas Voadoras, tem seus momentos de arrojo tecnológico. Sim, eu super concordo com o que você falou sobre a questão dos roteiros, que eles não são complexos, mas eu acho que eles são muito aprofundados, assim, em cada arco, e eles são muito bem contados, bem desenvolvidos.
E a história de Pandora, para mim, assim, é algo que, assim como o Titanic, eu sempre vou chorar. Eu sou uma pessoa muito chorona. Eu gosto de filme que me faz chorar. E ambos os filmes, na minha percepção, cumprem muito bem esse papel. Titanic 2, na época que eu assisti, eu gostei bastante, fiquei muito envolvida, mas eu acho O que eu me Avatar 2, influenciei. né? Perdão, Avatar 2. Eu me influenciei um pouquinho com a experiência que eu tinha, né? Com a lembrança que eu tinha de Avatar 1. Hoje, olhando assim, eu bem lembro, eu cheguei a assistir uma segunda vez Avatar 2, não tenho certeza. Mas olhando assim, analisando a história, realmente já me questiono como que vai ser uma saga tão grande assim. Mas mesmo assim, ainda acho que não é um filme que deixa a desejar. E Titanic, além. Não, tudo bem, foi o ano que você nasceu, obviamente você não viveu esse momento, mas o Titanic foi, antes de tudo, um grande fenômeno cultural. Não Sim. só por ter levado muita gente ao cinema, pessoas que estavam há décadas sem ir ao cinema foram ao cinema para ver Titanic por toda a expectativa que se criou em torno dele, pelo alto custo de produção que ele teve. Tudo bem que hoje o que se gastou com Titanic tem coisa muito pior feita com muito mais dinheiro do que o Cameron usou naquela época, mas de qualquer maneira, naquele período, em 1997, quando o filme foi lançado, era o filme mais caro feito até aquele momento, né? Dois estúdios se juntaram para bancar a produção. Ele refez o navio quase que em tamanho natural, construiu um tanque gigantesco de água para poder colocar esse navio, a riqueza de detalhes da reconstituição de todos os cenários. Então, isso é algo que é recorrente na filmografia do Cameron. Ele é muito perfeccionista em tudo, é muito meticuloso, e o filme passa essa autenticidade. Eu fico até um pouco triste por você não ter tido ainda a oportunidade de vê-lo numa tela gigantesca, porque se você tem essa empolgação, esse carinho todo com o filme, tendo visto em casa numa tela de TV, imagine você tendo visto esse filme numa tela IMAX, por exemplo, como eu vi quando ele foi relançado em 3D, né? E é um filme que eu acredito que, assim como você e todos os que gostam dele, eu não canso de revê-lo. Eu não chego a esse ponto de ficar procurando, mas se ele está passando, eu dou aquela parada e vejo. E em todas as vezes que ele foi relançado nos cinemas, e tivemos algumas vezes ao longo desses últimos 25 anos, eu o revi, e é um filme que eu ainda gosto muito de ver. É um filme que não me cansa. O pessoal fala, tem mais de 3 horas, eu nem sinto essas 3 horas passarem. O filme é muito bem montado, o ritmo dele é preciso, ele faz todo um trabalho primoroso de apresentação das personagens, das situações, todo aquele contexto. É tudo muito, muito bom, muito forte. É um clássico cinemão hollywoodiano. Sim, e toda vez que eu reassisto, eu sempre percebo um detalhe diferente. Após a remasterização, alguns detalhes eu gostaria de não ter notado, principalmente alguns ajustes que não ficaram tão bons. Mas é incrível esse filme. Sempre eu vou me emocionar, mas sempre eu vou conseguir captar energias diferentes. E algo que me chama muita atenção, principalmente, são as atuações. Assim, eu acho que parte da grandiosidade desse trabalho foi as excelentes escalações que tiveram nesse filme. Para mim, a Gloria Stewart, assim, fenomenal. Ela começa a falar, eu já começo a ficar com os olhinhos vermelhos cheios de água, porque realmente é uma atuação que entrega muito. Vou te perguntar, não sei se já te perguntaram isso. Você gosta do filme como um todo, mas qual é a cena que mais te emociona no filme? Além Ah, eu dessa, além dessa que você mencionou agora, da Rose, já mais velha, né, vivida pela Gloria Stewart. faz 84 anos, poderia ser uma dessas cenas, mas eu acho que a cena do. Na verdade, acho não, certeza. A cena em que os. Meu Deus, fugiu o nome. Dos músicos, né? Que eles estão tocando lá no final. Quando eles
eles estão se despedindo e eles decidem voltar. E aí começa todo aquele caos, assim, o navio virando, o pessoal escalando bem no finalzinho mesmo. Aham. Ali, pra mim, destrói, assim, acaba ali, naquele momento, assim. Se eu não estiver chorando até esse momento, dali em diante, Olha, a cena que eu mais gosto do filme é uma cena que para muita gente é um pouco até piegas, mas eu não acho ela nada piegas. Eu vou te descrever e ver o que é que você acha. É uma sequência em que você vê no convés o Jake correndo, levando a Rose pela mão, eles vão correndo lá para a ponta do navio, né? Mas ao mesmo tempo que você vê eles correndo em cima, a câmera vai descendo para os níveis inferiores do navio e mostra a casa de máquinas do navio. Aí você vê o comandante mandando acelerar ao máximo, aumentar a velocidade do navio. Aí você vê aquela correria na casa de máquinas, eles aumentando o fogo na fornalha lá para acelerar o motor, aquela máquina, aquela engrenagem toda mexendo, 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 e a câmera volta a subir e chega no casal lá no topo, na frente do navio, quando ele abre os braços e grita que é o rei do mundo, né? E ele faz aquele grito que simula o apito do navio. Para mim, metaforicamente, eu acho que o Cameron quis dizer que nada é tão forte como o coração humano. Você vê a engrenagem daquele navio, que seria o coração daquele navio, que move toda aquela estrutura, mas nada se compara ao coração humano, aquela paixão, aquele amor pela vida que o Jake tem e expressa naquele grito: Eu sou o rei do mundo. você Ah, eu me falando assim, arrepiei só de descrevendo, lembrar, eu adoro essa cena. eu lembro perfeitamente desse momento. E você falando, na hora que você falou o rei do mundo, eu consegui imaginar, assim, a voz, assim, da dublagem, que me pega muito, realmente, assim. Essa cena em particular é muito linda. Eu não tinha olhado para ela com essa ótica, nunca percebi essa metáfora. E agora que você falou, com certeza vou Vai reassistir rever. mais uma vez Titanic e vou reparar nesse momento com outros olhos. Porque essa sequência que você falou, e não só essa, várias outras que são mostradas nesse ponto do filme, elas são muito tocantes, né? A banda que fica tocando até o fim, aquele casal de velhinhos que se abraça, o pai Os pais, tentando salvar a filha, e a mãe a colocando os mãe bebês para tentando dormir. acalmar o Ai, filho e tudo. Outra que eu acho muito tocante é o projetista do navio, que é vivido pelo Victor Garber, ajustando os ponteiros do relógio, e ele sabe que ali tudo vai acabar, que ele vai morrer. Então, são pequenos. E é isso que eu acho legal no trabalho do Cameron, e em particular no Titanic, é que tem uma gama muito grande de personagens. Claro, os dois principais têm o maior destaque, obviamente, mas essas personagens que orbitam em torno deles, ele não nunca despreza. Ele, de tempos em tempos, ele volta e mostra como é que está cada um deles. E ele faz isso ao longo do filme todo. Você vê cada um deles embarcando, você vê onde eles se acomodam, onde eles ficam alojados, aquele momento da festa lá, todo mundo dançando, que ele leva a Rose lá para o porão do navio, você vai revendo aquelas pessoas ao longo de todo o filme e vê como termina a jornada de cada uma delas. Ele tem essa preocupação. E isso eu é acho um, muito, muito bonito também. sim, é um filme que eu gostaria de apagar da minha memória, só para poder assistir É a novamente. mesma emoção outra vez. Mas olha, na boa, no dia que você conseguir vê-lo na telona, você vai ter, você vai ser como se você estivesse vendo ele pela primeira vez. Pode acreditar. Quero É ter essa outra experiência. experiência, Lai. E é incrível porque, como já assisti muitas vezes, eu já decorei o desfecho de todos os personagens coadjuvantes. E é incrível porque meu namorado, eu gosto muito desse filme, sempre assisti várias vezes. A gente mora junto há muitos anos. E eu insisti da última vez que eu vi o filme para ele assistir comigo também. E ele começou menosprezando. Ah, deve ser um romance, cafona.
eu sei que é impactante, só vai fazer chorar, não tem história, é só aquele dramalhão. E foi incrível, assim, porque na metade do filme eu falei, não, tem que dar uma pausa para uma pipoquinha aqui. E ele tava super eufórico também, já percebi que ele tava emocionado e tava dando braço a torcer, reconhecendo que era um bom filme. E eu sou uma pessoa chata para assistir coisas que eu já assisti, porque eu adoro falar sobre aquilo que eu tô assistindo. Então, entrava um personagem coadjuvante, era introduzido, e eu já falava, ai, o desfecho de fulano, nossa, me toca muito, eu tô muito triste. Aí, antes da morte de fulano, eu já começava, ai, é agora, é agora, ai, não quero ver, não acredito. Então, talvez não seja uma boa companhia para assistir Titanic. Mas teu namorado sobreviveu à experiência. Sobreviveu e reconheceu no final que eu estava certa. Não, então pronto, você fez valer teu ponto de vista em defesa do filme. Sim, com certeza. Você é uma pessoa que trabalha mais a questão audiovisual, né, por conta do teu canal. Mas o filme te despertou a vontade de escrever sobre ele? Você chegou a escrever alguma coisa sobre essa tua relação com o Titanic? Sobre Titanic, eu acho que não. Eu acho que eu nunca escrevi nada para o canal sobre Titanic. Normalmente no meu canal eu falo sobre lançamentos e Aham. uma outra coisinha assim que eu acabo trazendo em listas de indicações. Às vezes existem filmes em comum e eu trago. Na verdade, não. A única vez que eu falei de Titanic no meu canal, que eu mencionei ele, dá até vergonha falar, mas foi porque eu fiz a cobertura, assim, uma cobertura engraçadinha, daquele filme, aquela bomba, Titanic 666. Foi a única vez que eu acabei levando pro canal, em tom de deboche, mas nunca tive a oportunidade de falar. Nunca criei a oportunidade também. Tá, e eu quero voltar àquela lá menina de 7, 8 anos. Como é que ela se sentiu após ter visto esse Titanic na TV pela primeira vez? Assim, foi a convite da tua mãe ou você viu a chamada na TV e ficou curiosa? Primeiro, como é que você chegou ao Titanic pela primeira vez? E o que é que se passou na tua cabeça depois que você assistiu ao filme? Porque se o filme normalmente tem 3 horas e 15 numa projeção de cinema, na TV, com os comerciais, ele deve passar das 4 horas. Olha, eu não me recordo a primeira vez que eu assisti Titanic especificamente, mas eu me recordo das primeiras vezes. Uhum. E na minha cabeça de menininha, eu não entendia que no final, que aquela história épica era mais do que um romance, era um drama, enfim, mas eu focava muito naquele romance, então eu achava lindo a história de amor que existia entre eles dois. Como criancinha, ficava torcendo pelos personagens, pelos protagonistas, a Rose e o Jack, mas eu acho que o que realmente me lembra a infância sobre Titanic é realmente o romance. Eu não Você, me apeguei tanto à tragédia na época, uhum. por ser criança. Você sabia que era uma história real quando você viu a primeira vez? Com certeza não, e demorei muito para descobrir. Uhum. E assim, quando você comenta com as tuas amigas, com os teus amigos que adoram o Titanic, como é que é a reação deles? Porque é um Olha, é uma filme que história. sempre dividiu muita opinião. Tem gente que ama, como é o seu caso, mas tem gente que talvez como o teu namorado pensava antes, é um romance, meio água com açúcar, etc. Como é? Olha, eu acho que, ironicamente, no meu círculo social, dei a sorte de encontrar pessoas que gostam muito do filme, ou então, se não conhecem, também tem ciência que é uma baita história, enfim, um filme realmente bom. Eu encontro mais essa divergência quando eu falo de Avatar. Aí, realmente, se eu jogo Avatar na minha roda de conversa, olha, eu tenho que estar preparada para escutar, porque, enfim, o É, povo e metralha. principalmente depois de Avatar 2 fica um pouquinho mais difícil. Sim, na verdade, a exceção é encontrar pessoas que me apoiam, que gostam realmente, assim, também. E você lembra de ter, excetuando Avatar, você lembra de algum outro filme que mexeu contigo tanto quanto o Titanic mexeu na tua infância? Lembro sim, mas aí já é um filme bem mais. Não chega a ser realmente um filme trash, né? Eu não considero. Mas já é 80. Um que me lembra muito infância é Hack, aquele filme espanhol que rendeu Aham. toda uma franquia que realmente foi ladeira abaixo.
Mas o primeiro filme, assim, para mim, é um baita filme que todo mundo que me perguntar um filme de terror de zumbis, eu vou indicar ele, assim, de olhos fechados. E eu gosto muito dele, incrível, que assim como o Titanic, que tem o efeito de me fazer chorar toda vez que eu assisto, é um filme que eu sei que já, após assistir tantas vezes, não é um Você filme já sabe, tão, assim, e você já uau. sabe tudo que vai acontecer. Ainda assim, eu fico arrepiada com o desfecho. Eu acho que muito pelo trauma da minha infância, minha mãe me apresentou esse filme muito cedo, mas eu gosto muito, morro de paixão por ele. E lá, e a gente já está indo para o final. Conta um pouquinho da tua história. Como foi que você se envolveu com cinema, passou a falar sobre cinema? Fala um pouquinho do teu canal. Quem Tá bom, quiser te acompanhar, ver o teu trabalho, onde é que te encontra? tá bom. Bem, primeiramente, eu estou no YouTube como Laidurso e no TikTok, Instagram, também como Laidurso. Minha trajetória, eu sou formada em Relações Internacionais e na época da minha graduação, eu não tive aquela paixão despertada dentro de mim. Eu não me identificava tanto assim com o campo. E eu encontrei uma barreirinha para conseguir terminar minha graduação. E eu fiz meu TCC com cinema, né? Relacionei o cinema estadunidense com a ideia de inimigo externo. E foi uma experiência muito legal. E foi pela primeira vez assim que eu pude escrever sobre cinema. Foi meu primeiro contato com a escrita. E daí em diante, eu despertei aquele sentimentinho, mas como hobby mesmo. E logo depois que eu me formei na faculdade, veio a pandemia. E estava em casa, desempregada, já não me identificava com a área, não queria voltar, não sabia o que fazer. E acabei abrindo um canal como Efeito Pandemia, e desde então estou lá, cada dia me apaixono mais. E hoje em dia, o canal e também o Instagram, TikTok, ó, não revelei isso para ninguém ainda, viu? Ah, Mas já não é tanto assim, eu não me encaro mais como um trabalho. Hoje em dia, de certa forma, é um trabalho, mas muito mais um hobby, assim. Eu estou me direcionando minhas atenções para outras áreas profissionais da minha vida, mas quero levar o cinema comigo de alguma forma. Eu estou trabalhando com pedagogia, com crianças, e meu plano é continuar na educação, falando sobre cinema também, o máximo que puder. beleza. Então é isso, ó. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o canal da Lai no YouTube. Obrigado, Lai, por essa conversa. Obrigada a você pelo convite, fiquei honrada por essa oportunidade. Prazer foi meu. E até o próximo Cinemarden.